Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que é, ao mesmo tempo, profundamente pessoal para muitos e um campo de debate académico intenso. Sem dúvida. Vamos falar da fiabilidade histórica do Novo Testamento. Exatamente. E para nos guiar nesta análise, temos uma fonte principal, o livro Questões Cruciais do Novo Testamento, do académico Craig L. Blomberg. Que é uma ótima escolha, porque ele não foge de todo às perguntas difíceis. Pois não. A nossa missão aqui é essa. Usar esta fonte para, analisar os argumentos, as provas, e a questão de fundo é: as histórias sobre Jesus nos Evangelhos são historicamente sólidas? Será que aguentam uma análise crítica? Exato. E é uma questão com um peso enorme. Como a fonte salienta, este debate já dura, há 200 anos. E a razão é simples. Os autores do Novo Testamento não apresentaram Jesus como apenas mais um mestre de sabedoria. Não de todo. Eles afirmaram que ele era o Messias, o próprio Deus encarnado. E isso, claro, tem implicações gigantescas. Mas que nos leva logo ao primeiro problema. Para quem quer explorar o assunto, se formos a uma livraria, encontramos de tudo. Desde estudos académicos super densos até teorias da conspiração que parecem tiradas de um filme. É verdade. Um mar de informação e, sejamos honestos, de desinformação. Ok, vamos analisar isto. Como é que uma pessoa se consegue orientar no meio de tudo isto? Bem, é o ponto de partida perfeito. A nossa fonte, o Bloomberg, tenta organizar este caos. Ele divide as obras sobre as origens cristãs em 3 grandes categorias. A primeira é o que ele chama, sem rodeios, de ficção pura. Ficção pura. Gosto da frontalidade. É mesmo. São livros sem qualquer base histórica real. Ele dá um exemplo que é quase cómico. Sim. De uma teoria que diz que Jesus era um extraterrestre. E a prova, um suposto documento antigo que, muito convenientemente, se perdeu Claro. Perdeu-se. e do qual só existe uma tradução alemã feita por um ufologista. Obviamente, não há como verificar nada disto. É pura invenção. Ok, essa é fácil de descartar. Mas imagino que a segunda categoria seja mais... Subtil. Muito mais. E por isso mesmo mais perigosa. Ele chama-lhe a distorção de provas. Aqui os autores pegam em descobertas genuínas e, manipulando-nas para servirem a sua agenda. A fonte menciona as alegações sobre os manuscritos do Mar Morto. Certo, os manuscritos do Mar Morto. Para quem só conhece o nome, podes explicar rapidamente a importância desta descoberta? Claro, foi uma descoberta arqueológica monumental, em meados do século XX. Encontraram centenas de manuscritos judaicos antigos de antes e durante a época de Jesus. É a nossa melhor janela para o judaísmo daquele tempo. Ok. Ora, uma teóloga australiana chamada Barbara Thiering, que a fonte cita como exemplo, pegou nestes manuscritos e afirmou que as figuras mencionadas neles eram, na verdade, códigos secretos. Códigos secretos. Sim, para Jesus e os seus seguidores. Isso soa uma revelação bombástica. Quase um código da Vinci da vida real. Seria se tivesse alguma base. Mas a esmagadora maioria dos acadêmicos rejeita completamente essa teoria. Um dos motivos mais simples é que grande parte dos manuscritos foi escrita antes de Jesus nascer. Bem, isso complica a teoria. Bem aponta para académicos mais conservadores, como Carsten Tiede, que tentou datar fragmentos do Novo Testamento de forma muito mais antiga do que o consenso permitia, numa tentativa de provar um ponto. Entendo. A vontade de provar algo pode levar a exageros em qualquer direção. Exatamente. Então, depois da ficção e da distorção, o que é que sobra? A terceira categoria. É o estudo académico sério. É a tentativa de avaliar as provas de forma objetiva, reconhecendo os pontos fortes e fracos, sem tentar forçar os dados a encaixarem numa conclusão pré-definida. E é essa abordagem que vamos seguir. Ótimo. E por onde começamos? Pela base de tudo. O texto que chegou até nós. Ok, e aqui entra uma das maiores objeções que se ouve, a ideia do telefone estragado. O Novo Testamento foi escrito há 2000 anos. Como podemos saber se o que lemos hoje não é o resultado de séculos e séculos de cópias com erros a acumularem-se? É a questão fundamental. E a resposta que a fonte apresenta é surpreendente. Blomberg diz que a evidência textual para o Novo Testamento é, e estou a citar, assombrosa. Assombrosa? Os números falam por si. Temos hoje mais de 5.000 manuscritos ou fragmentos em grego. 5.000.
E isso é muito comparado com outros textos da Antiguidade. É uma enormidade. Para a maioria das obras clássicas, tipo os escritos de Platão, César ou Tácito, temos sorte se tivermos 10 ou 20 manuscritos. Sério? 10 ou 20? Sim. E a maioria deles foi copiada 700, 800 ou até 1000 anos depois do original. A margem para erros é muito maior. Uau! E do caso do Novo Testamento, quão perto estamos dos originais? Incrivelmente perto. O fragmento mais antigo que temos, conhecido como Papiro P52, tem um trecho do Evangelho de João. A datação mais consensual coloca-o na primeira metade do século II. O que significa que Significa que foi copiado menos de 40 anos depois de João ter escrito o original. menos de 40 anos? Isso é como ter uma cópia de um livro importante dos anos 80 feita no início dos anos 2000. Para a antiguidade, isso é um piscar de olhos. Exatamente. E quando os especialistas comparam todos estes milhares de manuscritos, o que encontram? Encontram variações, sim, mas a grande maioria são pequenos erros de ortografia, a ordem de uma palavra, um escriba que se esqueceu de uma palavra. Coisas menores, então. Muito menores. A fonte é claríssima nisto. Podemos reconstruir entre 97% a 99% do texto original grego com um grau de certeza elevadíssimo. E mais importante, nenhuma doutrina cristã fundamental depende de uma passagem cujo texto original seja disputado. Isso é um ponto muito forte. É, a ideia de uma grande conspiração para alterar o texto não se sustenta nas provas. E, segundo a fonte, até académicos céticos concordam neste ponto. Ok, então podemos confiar que as palavras que temos são, com uma certeza muito alta, as palavras que foram escritas. Mas isso só responde a metade da pergunta, certo? Como assim? Porque se alguém escreveu um conto de fadas de forma muito cuidadosa, as cópias fiáveis não o tornam verdadeiro. Como é que sabemos que os autores estavam a tentar escrever história? É a transição perfeita. Que tipo de literatura são os evangelhos? Durante muito tempo, no século XX, a visão dominante era que eles eram um género único, sui generis. Algo sem paralelo. Exato. No entanto, a fonte explica que a investigação mais recente mostra que eles se encaixam muito bem no género da biografia greco-romana da antiguidade. Não eram biografias modernas obcecadas com cronologia e detalhes psicológicos, mas o objetivo era o mesmo. Contar a vida de uma pessoa importante de uma forma que fosse considerada factual para a época. Precisamente. Certo, mas mesmo que a intenção fosse escrever história, eles estavam a escrever décadas depois dos acontecimentos. A acusação que se ouve muito é que as histórias já tinham sido distorcidas antes de chegarem ao papel. Durante o período da tradição oral, Exato. no jogo do telefone estragado, não se poderia ter aplicado aí. Essa é a objeção lógica seguinte, e a fonte aborda com um modelo que eu acho fascinante. Blomberg explica que a nossa ideia de tradição oral, baseada no jogo infantil, é uma péssima analogia para a forma como as tradições sagradas eram passadas no Médio Oriente Antigo. Então qual é a analogia correta? O modelo que ele propõe é o da flexibilidade controlada. Flexibilidade controlada. Gosto do termo. O que significa na prática? Significa que havia 2 níveis. Os contadores de histórias tinham a liberdade, a flexibilidade para variar detalhes secundários. Podiam resumir uma história, expandir outra, parafrasear um dito de Jesus. Ok? Mas os pontos fixos da história, os eventos centrais, o núcleo dos ensinamentos, tinham de ser preservados com exatidão. E não era um processo individual. A comunidade vigiava e corrigia quem se desviasse do essencial. Era uma memória coletiva e controlada. E há alguma forma de testar essa teoria nos próprios textos? Sim, é aqui que se torna interessante. A fonte aponta para os evangelhos sinóticos. Sinóticos. É um termo que se ouve muito. Podes explicar o que significa? Claro, refere-se a Mateus, Marcos e Lucas. São chamados assim porque contam a história de uma perspectiva muito semelhante. Podem ser vistos juntos, é o que sinótico significa. Entendi. Ora, quando os comparamos, vemos uma variação no relato dos mesmos eventos que fica entre os 10% e os 40%. E segundo Blomberg, isto corresponde exatamente ao que se esperaria de um modelo de flexibilidade controlada. As palavras exatas mudam, a ordem pode variar, mas o núcleo da história permanece intacto. Exatamente. Isso ajuda a explicar as semelhanças. Mas e as aparentes contradições? Esse é um ponto que confunde muitos leitores. Um evangelho diz uma coisa de uma maneira, outro de outra.
A fonte usa uma analogia histórica que eu acho brilhante. Pensemos na travessia do rio Rubicão por Júlio César em 49 AC. Certo, um facto histórico que ninguém contesta. O ponto de não retorno, exatamente. O que a maioria das pessoas não sabe é que não temos a certeza do dia exato nem do local exato onde ele atravessou. E mais, temos 4 relatos antigos do evento e eles têm variações significativas. A sério. Sim, e um deles, o do historiador Sutónio, até inclui um elemento sobrenatural. Diz que César foi impelido a atravessar por uma aparição de tamanho e beleza sobre-humanos que apareceu a tocar uma trompeta. Isso é um ponto muito forte. Então, um dos relatos da vida de César tem uma aparição sobre-humana e os historiadores simplesmente ignoram esse detalhe e focam-se no evento principal. Precisamente. Os historiadores clássicos não descartam o evento central por causa de discrepâncias nos detalhes. No entanto, como Blumberg aponta, muitos estudiosos da Bíblia aplicam um nível de ceticismo aos evangelhos que nunca aplicariam a outros textos antigos. É um duplo critério, então? Pode ser visto assim. E muitas vezes as diferenças são complementares. Por exemplo, em Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos parecem largar tudo e seguir Jesus de forma muito abrupta. Verdade. Mas se lermos o Evangelho de João, percebemos que vários deles já conheciam Jesus do ministério de João Batista. A chamada não foi do nada, foi o culminar de um relacionamento prévio. João preenche uma lacuna que os outros deixaram. Essa evidência interna é impressionante. Mas e o mundo exterior? Há alguma coisa fora do Novo Testamento, em fontes hostis ou neutras, que confirme os relatos? Sim, e as provas são bastante significativas. A fonte agrupa-as. Primeiro, as fontes judaicas. O mais importante é Flávio Josepo, um historiador judeu do século I que não era cristão. E o que é que ele diz? Nos seus escritos, ele confirma a existência de Jesus, que ele era conhecido como um homem sábio que fazia feitos surpreendentes, que foi crucificado na Judeia, sob Pôncio Pilatos, e que os seus seguidores acreditavam que ele tinha ressuscitado. Uau! Vindo de uma fonte não cristã, isso é muito? É. E o Talmud judaico também menciona Jesus, embora de forma claramente hostil. Ok, e isso cobre as fontes judaicas. E as romanas? O Império tomou nota. Tomou. Historiadores como Tácito e Sutónio e oficiais de governo como Plínio o Jovem confirmam os pontos-chave, que o fundador do movimento era Cristo, que ele foi executado por Pôncio Pilatos e que os seus seguidores se espalharam e o adoravam como um deus. E nenhuma destas fontes é amigável ao cristianismo, o que torna o seu testemunho ainda mais forte. Exato. E depois temos a arqueologia. Esta parte é sempre fascinante. Que exemplos concretos é que a fonte dá? São vários e muito específicos. Por exemplo, foi descoberta em Delfos, na Grécia, uma inscrição que menciona um homem chamado Gálio como procônsul. O livro de Atos diz que o apóstolo Paulo foi levado perante Gálio em Corinto. E a inscrição confirma isso. Permite-nos datar esse evento com uma precisão incrível, por volta do ano 51 DC, confirmando a cronologia de Paulo. Outro exemplo. Em Éfeso, foi escavado o enorme teatro onde, segundo o livro de Atos, ocorreu uma grande revolta contra Paulo. O teatro existe mesmo. Sim. E um dos meus favoritos é em Laodiceia. A igreja, aqui no livro do Apocalipse, é criticada por ser morna. Certo. A arqueologia descobriu o sistema de aquedutos da cidade. Eles canalizavam água de fontes termais, de um lado, e de nascentes frias do outro. Quando a água chegava à cidade, era morna. E provavelmente cheia de sedimentos. Então a famosa crítica de ser morno não era só uma metáfora abstrata, era algo que eles viam literalmente na sua água nojenta todos os dias. Exatamente. A metáfora aterrava com uma força incrível para eles. Isso mostra como os textos estão profundamente enraizados em contextos geográficos e históricos reais. Para além destas provas externas, a fonte também menciona provas dentro do próprio texto, certo? Sim, e são muito persuasivas. Um dos argumentos é o dos ditos difíceis. Os evangelhos estão cheios de ensinamentos de Jesus que teriam sido, no mínimo, embaraçosos para a igreja primitiva. Como, por exemplo? Quando Jesus diz que para ser seu discípulo é preciso odiar o pai e a mãe. É uma hipérbole chocante. Se os autores estivessem simplesmente a inventar material, por que inventariam algo tão problemático? É um bom ponto. E o inverso também é verdade. O argumento dos
Tópicos ausentes. Tópicos ausentes. O que é que falta? Faltam ensinamentos de Jesus sobre as maiores controvérsias que a Igreja primitiva enfrentou, como a questão de saber se os gentios convertidos precisavam de ser circuncidados. Este tema quase dividiu a Igreja. E não há nada sobre isso nos Evangelhos. Nada. Se os evangelistas tivessem inventado livremente, não faria todo o sentido colocar umas palavras na boca de Jesus para resolver o debate? O facto de não o fazerem sugere um grande respeito pela tradição que receberam. Isso leva-nos a outra crítica muito comum. A ideia de que o verdadeiro fundador do cristianismo não foi Jesus, mas sim o apóstolo Paulo, que ele pegou nos ensinamentos de um rabi judeu e os transformou numa religião nova. A fonte argumenta que essa visão é uma simplificação excessiva. Longe de ignorar o Jesus histórico, Paulo mostra que conheceu os seus ensinamentos. Ele refere-se diretamente ao que o Senhor ordenou sobre temas como o divórcio e a última ceia. Certo. E muitos dos seus mandamentos éticos em Romanos são ecos claros do Sermão da Montanha, como abençoai os que vos perseguem. Mas e as diferenças de ênfase? Jesus fala constantemente sobre o reino de Deus, enquanto o grande tema de Paulo é a justificação pela fé. Não é uma diferença fundamental. O texto explica que são temas complementares, não contraditórios. A justificação pela fé é a forma como se entra no reino de Deus. Aliás, Blomberg descreve uma das parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas como um dos ensinamentos mais paulinos de todos. Qual delas? A parábola do fariseu e do publicano. Essa é uma ligação fascinante. Podes resumir brevemente essa parábola? Claro. Nela, um fariseu orgulha-se das suas boas obras. Ao mesmo tempo, um publicano, um cobrador de impostos desprezado, fica à distância e simplesmente diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a conclusão de Jesus? É que foi este último o publicano que foi para casa justificado. É a essência da mensagem de Paulo sobre a justificação pela fé, vinda diretamente da boca de Jesus. Então, de onde veio a teologia de Paulo, se ele nunca conheceu Jesus pessoalmente? A sua conversão na estrada de Damasco foi uma revelação sobre a identidade de Jesus, mas a fonte sublinha que os detalhes históricos do ministério ele foi aprendê-los com quem lá esteve. O próprio Paulo diz que foi a Jerusalém para pedir informações a Pedro e a Tiago, o irmão de Jesus. Ele não estava a inventar do nada. Ok, se tentarmos resumir, o caso apresentado pela fonte é multifacetado. Começa com a força das provas dos manuscritos, que nos dão confiança no texto. Depois, a ideia dos evangelhos como biografias antigas transmitidas por um processo controlado. Continuidade fundamental entre Jesus e Paulo. É uma quantidade enorme de informação vinda de muitas áreas diferentes. Sem dúvida. E isso leva-nos a uma reflexão final que é inspirada pelo espírito da própria fonte. O argumento central de Blomberg é que os relatos do Novo Testamento devem ser avaliados com os mesmos critérios históricos que usamos para outros documentos da antiguidade. Certo. E isto levanta uma questão provocadora. Se as provas para os eventos centrais da vida de Jesus são comparáveis ou, em alguns casos, até mais fortes do que as que temos para outros factos históricos que aceitamos sem hesitar, como a travessia do Rubicão por César, por que razão um é aceito tão facilmente e o outro é tão contestado? Será que o fator decisivo é a qualidade da prova em si? Ou será que tem mais a ver com as implicações gigantescas do que está a ser afirmado e o que significa para nós se a história for verdadeira?